Olá, irmãos. Vamos para a nossa lição de quarta-feira. Quase que esse vídeo não sai. Estamos aqui já no finalzinho de quarta-feira. Mas vamos lá. Um Deus que se arrepende. Então, a lição de quarta-feira diz: será que Deus ele se arrepende? Será que ele não se arrepende? É uma questão até certo ponto difícil da gente entender. Aqui a lição diz: o caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Então está querendo aqui enfocar que o caráter de Deus ele não muda. Mas ele pode mudar em certas circunstâncias, mudar a sua ideia. Isso baseado no arrependimento humano. No nosso conceito humano, o arrependimento é diferente do de Deus, porque o nosso arrependimento é porque nós erramos em alguma coisa e então nós nos arrependemos daquele erro. Mas com Deus é diferente. Deus não erra. Deus sabe de todas as coisas. É impossível Deus errar. Então o seu arrependimento é uma resposta às nossas atitudes, ao nosso agir. E a gente vê isso, por exemplo, com os ninivitas. Deus iria destruir a cidade de Nínive por causa da iniquidade, da maldade tão grande que aqueles ninivitas estavam cometendo. E era preciso dar um fim àquilo. Então Deus anunciou que, se não houvesse arrependimento, aquela cidade seria destruída. Mas como os moradores da cidade se uniram, jejuaram e se arrependeram, Deus viu o coração sincero daquelas pessoas. E então, nesse sentido, ele se arrependeu e não cometeu, não destruiu aquela cidade naquele momento. Então houve a misericórdia baseada na resposta humana. Mas nós sabemos que, pela história e pela própria Bíblia, que 148 anos depois, mais de um século depois, a cidade de Nínive foi destruída. E nós atribuímos a isso talvez ali os filhos, os netos, os bisnetos daquele povo terem voltado para a iniquidade, terem voltado para a perversidade, para o mal. E então Deus, depois de dar provavelmente muitas chances àquele povo não se arrependeu, e aí a cidade de Nínive foi destruída. Então esse é um ponto. Outro ponto é o quê? Que Deus é justo, então ia depender da resposta humana, ele pode se arrepender. Agora, o que a gente vê lá em Números 23, 19? 23, 19, Números, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então aqui diz que Deus não se arrepende nesse sentido aqui, no sentido do caráter de Deus. Ele não pode mentir. Então, se ele prometeu a vida eterna àqueles que se arrependerem, àqueles que pedirem perdão a Jesus, serão salvos. Ele prometeu que Jesus vai voltar. Então, essas promessas são certas e verdadeiras. Aqui está dizendo que então ele não volta atrás. É isso aqui que está dizendo. E nós, seres humanos, às vezes prometemos coisas e acabamos não cumprindo. Nós somos falhos, mas Deus, quando promete uma coisa, é certa. E isso nos conforta e nos alegra. Então, olha só, o termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. E aqui diz que Deus cumpre suas promessas, e embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e a sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento porque o seu caráter é bom e amoroso, e ele é justo. Imagine um juiz que fosse amoroso, no mau sentido, ou seja,
que ele falasse assim: ah, coitado do estuprador, coitado do ladrão, ele foi vítima da sociedade, por isso ele ficou assim, e ele, coitado, vou passar a mão na cabeça dele, vamos libertá-lo. Né? Ele não merece ser preso, ele não pode ficar preso, coitadinho. Então esse juiz amoroso não seria justo. Então temos que tomar cuidado com essa questão do amor e justiça. Não é esse amor que vai passar a mão na cabeça do agressor, passar a mão na cabeça do estuprador e do bandido, do ladrão. O ladrão precisa ser punido? Precisa. Então é um justo juiz saber se aquilo ali realmente aconteceu, se ele realmente errou, se ele realmente estuprou. E aí colocar a punição correta, os tantos anos de prisão, né? Tirar da sociedade aquela pessoa, porque aquilo vai gerar um mal para a sociedade e ele precisa ficar afastado por um bom tempo, até que ele aprenda, e quem sabe, se ele se regenerar, possa sair da cadeia regenerado. Então, não, aqui o problema é esse. Temos que tomar cuidado. Deus não é assim. Né? Quando as pessoas falam, Jesus vai salvar a todos, porque é amor agora, então todos estão salvos, façam o que quiserem de suas vidas, que está todo mundo salvo. Não é assim. Aqueles que continuarem na iniquidade não podem ser salvos. Não pode continuar na iniquidade o mundo, né? Depois que Jesus voltar e tudo for restaurado, a harmonia está reinando novamente, não pode haver pessoas que voltem a pecar. Por isso que Deus não pode permitir pessoas iníquas, que não seguem as suas santas leis do amor. Então é isso, irmãos. Conseguimos terminar a lição de quarta-feira. Espero que tenham gostado. Se não entenderam alguma coisa, se de repente ficar alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Façam perguntas. Estarei à disposição. Né? Também muitas coisas eu ainda tenho dúvidas. Então eu quero agradecer todo o apoio de vocês que estão assistindo, que estão orando por esse ministério. E agradeço a presença de todos. Até amanhã, nossa lição de quinta-feira. Fiquem todos com Jesus. Amém.